Saudações, indivíduas e indivíduos da inquietude. Aqui o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Este episódio nasce na mesma atmosfera daquele em que encaramos a pergunta colossal sobre Deus, sua existência, seus argumentos clássicos e aquela ferida filosófica insistente, problema do mal. Estou falando do episódio 36, mas hoje o tribunal é outro. Hoje não tratamos do ser Deus, mas das 3 críticas que reconfiguram um modo moderno de pensar a religião. Críticas vindas da ciência da vida, da crítica social e da estrutura da mente. Eu estou falando de Darwin, Marx e Freud. Cada um deles mexe numa engrenagem diferente, mas todos desmontam certezas que antes pareciam inabaláveis, e juntos eles formam algo como uma tríade da modernidade: um naturalista que altera o lugar da humanidade na natureza, um sociólogo revolucionário que expõe o papel da religião no poder, e um psicanalista que desvenda a arquitetura invisível dos nossos medos, desejos e ilusões. E é algo fascinante no percurso que vamos trilhar. O ateísmo surge como um pensamento que tenta construir bases próprias para a não crença, criando um território conceitual mais profundo e mais sofisticado. Hoje, portanto, é uma travessia dupla. Primeiro vamos compreender essas 3 críticas que atravessam séculos e moldam debates até hoje. Depois vamos olhar para o presente, para o Brasil real, as igrejas lotadas, da teologia da prosperidade, da espiritualidade individualista e da força política avassaladora do movimento evangélico. E perguntar, o que restou dessas críticas na prática? Elas explicam o mundo atual ou o mundo mudou demais? Então lembre-se, meu principal objetivo aqui é resgatar esse espírito filosófico que foi perdido, que é duvidar, que é o ceticismo, que é o questionamento, que é fazer você desenvolver sua visão crítica sobre este tema. Então, ajeite-se no assento, se ajeite aí na academia, onde você estiver, respire fundo e permita que essas 3 vozes, cada uma do seu tempo, transforme algo dentro de você. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Eu tenho 2 recados aqui. Primeiramente, queria dizer que esse episódio nasce de uma aula online que tive com o professor Andrei Venturini Martins. É parte dele, parte material que eu pesquisei. Então podemos dizer que é uma continuação do episódio 36, Deus existe? Inclusive recomendo lá a audição. A ideia aqui nunca é confrontar crenças nem atacar fé por provocação barata. É um podcast de filosofia, psicologia, ideias religiosas entram no mesmo jogo que qualquer outra ideia, argumentos, críticas e coerência. Agora, se você considera a religião intocável, talvez este episódio te incomode. Não sei se seria aconselhado prosseguir, até porque eu trato tantos assuntos aqui, você pode se agradar muito bem de outros. Agora, se você aguenta perguntas difíceis, inclusive sobre aquilo que lhe é mais caro, então está no lugar certo. Não prometemos respostas finais, prometemos pensar sem anestesia. E a segunda, claro, se você está curtindo, você conhece pessoas que gostam dos temas que tratamos aqui no Entre o Ser e o Mundo, compartilhe, recomende o podcast, avalie com 5 estrelas também no Spotify, curta lá no YouTube Music. É muito bom pra gente, isso dá visibilidade pro podcast. É apenas o que eu peço para que vocês façam para nos ajudar, tá bom? Vamos lá então. Para começar nossa trilha pelo ateísmo moderno, precisamos voltar ao século XIX e acompanhar Charles Darwin em sua famosa viagem a bordo do HMS Beagle. É nessa travessia que ele coleta os materiais que, anos depois, detonariam uma reviravolta profunda na forma como entendemos a vida e, inevitavelmente, na forma como entendemos a religião. É curioso que Darwin não embarca como o pai da biologia evolutiva, ele embarca como alguém interessado em geologia. Mas ao chegar ao Brasil, olha que legal, especialmente em Salvador, ele é tomado por uma dupla impressão. Primeiro, a força incrível da nossa biodiversidade. E em segundo, um choque ético, olha que tristeza, de observar de perto a escravidão. Essas 2 experiências, uma estética e outra moral, reorganizaram seu olhar. A natureza mostra uma exuberância que desafia explicações simples e a sociedade mostra uma violência que desafia qualquer justificativa religiosa. Ele chegou até a comentar que nunca mais queria ir em países onde havia escravidão. Queria falar desse parênteses, achei interessante, mas vamos continuar aqui. Em A Origem das Espécies, de 1859, Darwin apresenta a teoria que mudaria tudo, a seleção natural.
natural. Ele observa que dentro de uma mesma espécie há pequenas variações, diferenças modestas, quase imperceptíveis. Se o ambiente muda, algumas dessas características conferem vantagem. O indivíduo mais adaptado tende a sobreviver e deixar mais descendentes. Aos poucos, muito lentamente, a espécie se transforma. Se acúmulos forem grandes o suficiente, surge uma nova espécie. É o processo de especiação. Eu poderia quase dizer que até aqui nada escandaloso, mas obviamente isso foi revolucionário. Mas dentro do nosso tema, o que realmente abala as estruturas é a implicação. A complexidade da vida não exige um criador, não exige um plano e não exige nenhuma inteligência guiando o processo. A vida poderia ter emergido e se desenvolvido apenas pelas leis naturais, operando durante milhões de anos. Isso desloca a religião de um papel explicativo para um papel simbólico. Não é mais necessário recorrer a Deus para entender a vida. Esse é o ponto de fricção. Num trecho interessante de sua correspondência, Darwin especula que a vida talvez tenha surgido numa pequena lagoa morna, entre aspas, contendo compostos químicos básicos, luz, calor e eletricidade. Não é uma afirmação conclusiva, é uma hipótese imaginativa, mas ela reforça a mesma direção. A vida pode ser vista como resultado de processos naturais e não como um ato sobrenatural. Essa hipótese abriu espaço para pensadores posteriores, como Richard Dawkins ou Daniel Dennett, que desenvolveram até a metáfora do relógio cego, a natureza como um mecanismo que produz complexidade sem intenção, sem propósito, sem um designer. Darwin não escreveu um tratado contra a religião, mas suas conclusões atingem em cheio uma das justificativas clássicas para a existência de Deus, o argumento teológico, que tratamos no episódio 36, que diz que a ordem e a complexidade de um mundo apontam para o Criador. Ao mostrar que a complexidade pode emergir sem arquitetura divina, Darwin desloca o humano de um lugar central e privilegiado. Se somos frutos de processos naturais e não de um projeto especial, então a vida não foi feita para nós, o universo não gira em torno de nós, a natureza não tem um propósito inscrito. É um golpe muito profundo no ego da humanidade. Darwin altera a forma como interpretamos nossa posição no cosmos. Então, fica a pergunta, se a vida não foi planejada, como você reconstrói a ideia de sentido, não no cosmos, mas em si mesmos? Saindo da biologia, entramos agora no território das relações humanas. E aqui, quem assume a cena é Karl Marx. O objetivo dele não é discutir Deus diretamente, mas entender como a religião opera dentro da estrutura social, especialmente numa época marcada por uma brutal transformação econômica, a Revolução Industrial. E o cenário que Marx presencia não é nada abstrato. Crianças trabalhando 16 horas por dia, famílias inteiras vivendo em condições insalubres, fábricas que moíam corpos e destroçavam vidas. Ele vê o sofrimento real da classe trabalhadora e sente a necessidade de explicar por que essa estrutura se mantém e por que, apesar de tanta dor, não há rebelião imediata. Para fazer isso, Marx vira de cabeça para baixo a lógica dominante da filosofia europeia. Vamos lá, acompanhem aqui. Se Hegel dizia que as ideias moldam a realidade, Marx responde, não, é a realidade material que molda as ideias. Esse é o eixo do materialismo histórico. É nas formas de produção, nos modos de trabalho, nas relações econômicas que se moldam as crenças, os valores, as instituições, inclusive a religião. Eu vou tentar desenvolver um pouco isso aqui, que eu acho importante esse conceito ficar claro, porque o pessoal que nunca se interessou pelas ideias de Marx adora criticar ele. Então, pelo menos isso aqui eu vou deixar um pouquinho mais claro. Em um modo de esquema aqui, seria o modo de produção que gera as relações sociais, ideias e instituições. Vamos supor que no feudalismo a economia era baseada na terra. Então surgem os senhores feudais e servos. No capitalismo a economia é baseada na indústria e no mercado. Assim surge a burguesia e trabalhadores assalariados. Então o que ele quer dizer? Que a história avança através de conflitos entre classes sociais, porque cada sistema econômico cria seus interesses opostos. Então a maneira como a sociedade produz a vida material acaba moldando sua política e suas ideias e seus conflitos. Para Marx, nenhuma estrutura de poder se mantém apenas na força bruta. Ela precisa de um componente simbólico que faça as pessoas acreditarem que a ordem existente é natural, justa ou inevitável. Esse componente simbólico é o que ele chama de ideologia. Não só um conjunto de ideias, é um sistema inteiro de justificações, narrativas e significados que encobrem a exploração. A ideologia funciona como um véu. Ela oculta a relação real entre dominadores e dominados, transforma a desigualdade em destino
destino e apresenta a hierarquia como algo querido por Deus, pela natureza ou pela moral. E nessa engrenagem, Marx identifica a religião como um dos instrumentos mais eficazes desse processo. E aqui chegamos à metáfora mais famosa de Marx e também a mais mal interpretada. Abre aspas, a religião é o ópio do povo, fecha aspas. É preciso lembrar, no século XIX, o ópio era, antes de tudo, um analgésico, um calmante poderoso. Não era só vício, era remédio. A metáfora, portanto, tem camadas. A religião alivia a dor. Ela oferece consolo no mundo marcado por sofrimento real, fome, miséria, violência, injustiça. Funciona como um bálsamo para a existência dura da classe trabalhadora. Em segundo lugar, a religião legitima a ordem existente. Ela diz que o sofrimento tem um propósito, que a vida humilde será recompensada no além, que os poderosos estão onde estão por vontade divina. Isso estabiliza a estrutura de poder. A religião desvia a energia da ação para uma esperança futura. Em vez de lutar, então, pelas transformações aqui e agora, o indivíduo deposita suas expectativas numa justiça pós-morte. A atenção sai do mundo concreto e vai para o céu, onde nada pode ser mudado. Marx não está fazendo um ataque moral aos religiosos. Ele está mostrando a função social da fé dentro de um sistema econômico que precisa manter as pessoas produtivas, obedientes e resignadas. É um diagnóstico sociológico, não um ataque pessoal. Tem uma frase também muito famosa do Napoleão Bonaparte, que conecta muito com essa ideia do Marx aqui, que, entre aspas, aí, a religião é aquilo que impede os pobres de matarem os ricos. Então, dentro da lente do Marx, aí, a religião seria uma construção humana ao longo do tempo, foi apropriada por grupos dominantes, sacerdotes, reis, autoridades, para reforçar seu poder. Ela não nasce como exploração, mas se torna exploração ao ser incorporada pela lógica da dominação. O foco de Marx não é negar a experiência subjetiva da fé, mas mostrar como ela pode ser manipulada para mascarar a exploração estrutural. Então vamos lá, algumas perguntas aqui. Se Darwin retira o propósito da natureza, Marx retira o propósito divino da organização social. Ele nos obriga a encarar a seguinte possibilidade: talvez muita coisa que consideramos vontade de Deus ou destino ou ordem moral do mundo seja apenas a forma como a desigualdade aprendeu a se justificar. A religião, nesse caso, não é a causa da exploração, é a linguagem usada para torná-la tolerável e até desejável. Já pensaram sobre isso? E até que ponto aquilo que você chama de fé não é apenas a forma como você aprendeu a dar sentido ao sofrimento social que não deveria existir? Pense. Depois de passarmos pela biologia com Darwin, pela sociedade com Marx, entramos agora na região mais delicada e talvez a mais íntima das três críticas, a mente humana. Aqui o protagonista é Sigmund Freud, fundador da psicanálise e o responsável por um dos golpes mais profundos no imaginário religioso. Não é um golpe científico, não é um golpe político, é um golpe existencial. Não somos tão donos de nós mesmos quanto gostaríamos de acreditar. Para Freud, a modernidade aplicou três enormes feridas ao orgulho humano. Primeiro, o Copérnico mostrou que a Terra não ocupa nenhum centro privilegiado no cosmos. Segundo, Darwin mostrou que não somos criação especial, compartilhamos ancestralidade com outros animais. Em terceiro, agora, a psicanálise mostra que o ego não controla a própria casa. Somos movidos por desejos, medos e conflitos inconscientes. Essa terceira ferida é a mais desconfortável, porque não fala de planeta nem de fósseis, fala de nós, da nossa ilusão de comando. Freud descreve a mente como um iceberg, sendo a parte consciente pequena e visível, a parte consciente imersa, poderosa, decisiva. A parte inconsciente orienta sentimentos, crenças, comportamentos, inclusive os religiosos, muito antes de termos qualquer racionalização. Então a chave para entender a crítica de Freud é a seguinte: a religião não nasce da razão, nasce da estrutura emocional e inconsciente do ser humano. No centro da análise freudiana está um conceito decisivo aqui, o desamparo. Desde o nascimento, somos seres profundamente vulneráveis. Dependemos totalmente de um cuidador, de uma cuidadora, e geralmente o pai ou a mãe, né? E eles se tornam, para nós, a imagem da proteção absoluta. Esse cuidador é idealizado como onipotente, seguro, estável, quase divino. Quando crescemos e percebemos que nossos pais são falhos, limitados, mortais, essa figura idealizada se desfaz. Mas o desejo de proteção absoluta permanece. Ele não desaparece com a maturidade biológica. Freud
Freud diz que a religião surge exatamente como uma resposta psíquica a esse vazio. Criamos psicologicamente uma figura celestial que recupera as qualidades perdidas: força infinita, bondade infinita, sabedoria infinita, imortalidade. Deus se torna o Pai idealizado, elevado a um nível cósmico. Não é uma crítica moral, é uma leitura estrutural. A religião não é vista como maldade ou engano, mas como uma elaboração afetiva do nosso medo e da nossa necessidade de segurança. No famoso texto O Futuro de uma Ilusão, Freud usa um termo que gera confusão: ilusão. Para ele, ilusão não é mentira nem delírio. Delírio contradiz a realidade. Ilusão é algo desejado, é uma crença sustentada por uma necessidade emocional, não por uma prova. Freud dá o exemplo da moça pobre que acredita que vai casar com um príncipe. É improvável, mas não é logicamente impossível. O ponto é, ela acredita não porque existam evidências, mas porque deseja que seja verdade. Assim, também seria com Deus. Não se trata de provar que Deus não existe. Freud jamais faz isso. Ele reconhece explicitamente: não podemos demonstrar logicamente a inexistência de Deus. O que ele afirma é outra coisa. A crença religiosa se sustenta principalmente pela força do desejo, não pela força da razão. E por isso a fé é psicologicamente irrefutável. Não porque esteja certa ou errada, mas porque atende necessidades emocionais profundas que os argumentos lógicos não alcançam. A religião, na leitura freudiana, organiza os medos, reduz a angústia, oferece sentido ao sofrimento, cria uma ordem moral compreensível, protege contra a sensação de abandono cósmico. Por isso ela é tão resistente a refutações racionais. A crítica filosófica não atinge o núcleo afetivo que sustenta a crença. Você pode desmontar argumentos, mas não desmonta o medo da morte, nem a necessidade de proteção, nem o desejo de justiça última. É nesse ponto que Freud é sutil. A religião é uma construção inconsciente que cumpre funções emocionais essenciais. Negá-la racionalmente é fácil. Viver sem ela, para muitos, não é. Então Freud termina numa suposição peculiar: Deus é indemonstrável racionalmente, mas a fé é irrefutável afetivamente. Ele não coloca a religião como um erro, mas como uma resposta psíquica persistente, enraizada em desejos que atravessam toda a espécie humana. A crítica dele não destrói a fé. Ele desloca a fé para outro lugar, da metafísica para a psicologia, do cosmos para o inconsciente, do Deus existe para por que desejamos que Deus exista. Vejam só que interessante, né? Ele não pergunta Deus existe, mas sim por que desejamos que Deus exista. Essa transposição muda completamente a conversa sobre religião. Então tá legal. Até aqui atravessamos 3 críticas que marcaram profundamente a modernidade. Mas a intenção desse episódio não é jogar a última pá de cal sobre a fé. Pelo contrário, é desenvolver um pensamento crítico sobre isso e, claro, queremos entender como, depois de tudo isso, a fé continua viva e transformada. Porque, apesar dos abalos, a fé não desapareceu. Ela não dissipou, ela apenas mudou de lugar. Hoje o fenômeno religioso parece seguir outra lógica, menos metafísica, menos filosófica, menos comunitária e muito mais personalizada, prática, emocional e performativa. A fé contemporânea não se apresenta como uma busca intelectual pelo sentido do mundo, mas como um conjunto de rituais afetivos voltados para o bem-estar, para a autoajuda, para o alívio rápido da ansiedade cotidiana. É como se hoje, depois de Darwin, Marx e Freud, não perdêssemos a fé, perdêssemos apenas a capacidade de pensar a fé. Quando a fé deixa de ser reflexão profunda e se torna apenas prática repetida, portátil, imediata, ela fica vulnerável à manipulação, vulnerável ao mercado, vulnerável ao uso político. Por isso a transição para o próximo bloco é fundamental. Como essa fé transformada, mais emocional que filosófica, mais performática que consciente, acabou se tornando uma das máquinas políticas mais eficientes do Brasil contemporâneo? Essa é a pergunta que vamos enfrentar agora. Isto posto, vamos ao próximo bloco. Então hoje vemos que as formas de espiritualidade sofreram uma adaptação aqui no Ocidente, uma fé mais oriental. Essa adaptação é vista como parte de uma tendência mais ampla de buscar por respostas de fé às muitas crises
climática, econômica, política que estamos vivenciando nos últimos anos. A principal característica dessa resposta teológica ou de fé é que ela é mais individualista, voltada para buscas pessoais ou, no máximo, no âmbito familiar, não necessariamente para buscas coletivas, e eu vou chamar aqui até de uma fé mais narcisista, mas para você entender o que eu estou querendo dizer com este termo, eu sugiro a audição dos episódios 28 e 29, que trata o tema do narcisismo, não somente como o que é usado hoje no senso comum. Continuemos aqui. Neste primeiro bloco, eu falei da fé como personalizada, como uma ferramenta de autocuidado. Então, em segundo, tem todo esse movimento wellness, esse bem-estar, que é descrito como tendo muito de pseudo-espiritual. E terceiro, também tem essa confluência entre yoga, meditação e suplementos vitamínicos. Então, o que temos em comum entre essas diferentes concepções e teologias? É a crença no indivíduo como o local, como o locus da busca espiritual, bem como o locus da busca por perfeição e melhoria, o self-improvement, né, o self-care. Então, eu estou usando essas palavras que é em inglês porque foram popularizadas no inglês mesmo. O pessoal aí que gosta de me xingar por minhas pronúncias e usar, né, palavras em inglês, essas vocês conhecem, né, self-improvement, self-care. Então, não se trata mais da religião como grande narrativa metafísica, mas como prática pessoal de equilíbrio. Meditar, manter rituais de gratidão, fazer orações de força, acender vela para intenções específicas, incorporar frases motivacionais como fossem mandamentos espirituais. Então essa é a fé moderna, que mistura o ritual que cabe na cognição do indivíduo. A fé se torna um processo terapêutico, não se busca mais o Deus de Agostinho, nem o Deus de Spinoza, Santíssima Trindade, não. Busca-se o Deus que faz bem, alivia a ansiedade, que diminui o peso do dia, ou funciona como um apoio psicológico imediato. A fé deixa de ser contemplação do mistério e vira um aplicativo emocional interno. E é por isso que, apesar da secularização intelectual da sociedade, a religiosidade cresce, mas cresce horizontalmente, não verticalmente. As pessoas continuam acreditando, mas acreditando menos na doutrina e mais na utilidade da fé. Então temos agora aí o segundo aspecto, que é o esvaziamento filosófico da fé. A religião deixa de ser reflexão sobre a transcendência e vira performance social. Não é tanto uma crença pensada, mas uma crença exibida. Vejam, vocês vão concordar comigo. Frases prontas em stories, versículos em camisetas, práticas simbólicas filmadas, vou orar por você como marca de pertencimento ou em nome de Jesus como selo verbal que identifica o grupo. A fé perde a complexidade e ganha visibilidade. Ela se transforma em linguagem, estética, símbolo público. Símbolos públicos são facilmente manipuláveis. Assim, estamos diante de uma religiosidade rápida, leve, portátil e replicável. Quase um produto cultural. Essa mudança não significa que as pessoas não acreditem, significa apenas que acreditam com pouca reflexão e muita repetição, com pouca investigação e muito costume, com pouco pensamento e muito gesto. É o que faz a fé contemporânea ser forte emocionalmente, mas frágil filosoficamente. E é justamente essa fragilidade filosófica que abre a porta para o terceiro ponto, que é onde eu queria chegar também. Porque entramos aqui num tema sensível. Todos os temas são sensíveis, mas esse traz ainda mais uma fragilidade. Porque estamos falando da reorganização da fé como força política, especialmente no Brasil. O fator decisivo não é apenas o crescimento numérico da população evangélica, mas a sua coerência interna como bloco político. Desde os anos 80, líderes evangélicos vêm construindo, vejam só, uma identidade coletiva, nós, os evangélicos, uma pauta moral própria, redes nacionais de comunicação, influência comunitária direta e, principalmente, um sentido de maioria moral. Isso significa algo simples e potente. Não se trata mais de fé como experiência individual, mas de fé como projeto coletivo, projeto que mobiliza corpos, votos, narrativas, emoções e medo. Esse rearranjo explica dados que surpreendem muitos analistas. Nas últimas eleições, ser evangélico foi o principal indicador de voto em Bolsonaro. E isso foi mais determinante que classe, raça, escolaridade ou região. Não é coincidência, é o resultado de décadas de construção simbólica e organizacional. Então, o risco que a gente tem com isso. A fé, neste modelo, concentra diversos papéis num único agente, o pastor ou líder religioso. Ele é autoridade espiritual, conselheiro emocional, orientador familiar, formador moral, referência comunitária e agora também líder político informal.
Que perigo, hein? Quem acumula tantos papéis se torna praticamente incontestável. E quando essa autoridade migra do cuidado para o projeto de poder, cria-se um mecanismo perigoso. A fé passa a legitimar agendas políticas que não foram escolhidas democraticamente, mas investidas, travestidas, fantasiadas de sacralidade. Não é apenas manipulação política, é manipulação afetiva, porque usa o vínculo sagrado como base. Então, olha, o Darwin mostra que a religião perdeu a função de explicar a vida, Marx mostra que ela sempre pôde servir ao poder e Freud mostra que ela nasce da nossa necessidade emocional mais profunda. Eu vejo o Brasil hoje totalmente na contramão desses males que podemos concluir através das análises de Marx, Freud e Darwin. Porque o Brasil, olha, ele tem uma fé sem profundidade filosófica, facilmente instrumentalizável e sustentada por uma necessidade afetiva intensa. O resultado é essa máquina, a fé performada, personalizada, mas politicamente organizada, forte para mobilizar massas, fraca para questionar lideranças. Então, quando a fé deixa de ser reflexão e vira só performance, e quando o sagrado deixa de ser interioridade e vira ferramenta política, quem realmente está acreditando e em quê? Pense. Então, tentando fazer um resumo aqui, Darwin mostrou que a vida não precisa de um propósito prévio para existir. Suas ideias retiram da religião o papel de explicar a origem e a complexidade dos seres vivos. Marx analisou a religião como parte da estrutura social. Para ele, a fé pode funcionar como anestesia emocional e também como mecanismo ideológico, que legitima a ordem e desvia a atenção da injustiça real. Freud deslocou a religião para o terreno psicológico. A fé seria uma resposta ao desamparo humano, uma projeção de segurança, uma ilusão necessária, sustentada mais pelo desejo do que pelo argumento. Não é delírio, é mecanismo afetivo. Hoje a fé não desapareceu. Ela se tornou mais rápida, emocional e personalizada. Uma fé útil para o dia a dia, mas frequentemente superficial, pouco questionada e performada mais como identidade do que como uma busca profunda. É justamente essa fé leve e automática que se torna mais vulnerável à manipulação política. Não por culpa das pessoas, mas porque o formato moderno da espiritualidade empurra a crença para a superfície. Então o desafio não é abandonar a fé, é recuperar a consciência dentro dela, para que ela deixe de ser instrumento de massas e volte a ser espaço de autonomia, sentido e liberdade. Então, indicações culturais, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, A Ideologia Alemã, de Karl Marx e Friedrich Engels, O Futuro de uma Ilusão, de Sigmund Freud, O Jovem Karl Marx, de Hal Peck, e O Relojoeiro Cego, do Richard Dawkins. Então estamos fechando aí mais um episódio, mas antes eu gostaria de pedir a você que realmente comente, compartilhe com os amigos, com as pessoas que vocês acham que se interessam pelos temas, que se interessam pelo nosso podcast. Isso é de grande valia para o nosso canal. Vocês sabem como isso funciona, estamos falando disso o tempo todo aqui dos algoritmos. É a única coisa que eu peço em troca, a divulgação do nosso podcast Entre o Ser e o Mundo. Fechando aí mais um episódio, depois de tudo isso, uma contestação incômoda se impõe. As pessoas não deixaram de acreditar porque Darwin explicou a vida, nem porque Marx analisou o poder, muito menos porque Freud desmontou o inconsciente. A verdade é mais simples e mais preocupante. Elas nem chegaram perto desses debates. Não porque faltem argumentos, mas porque falta tempo, falta espaço mental, falta silêncio, falta tradição, falta comunidade reflexiva. E enquanto isso acontece, outra realidade se organiza silenciosamente. A fé leve, rápida e personalizada. Essa fé, que serve como autocuidado emocional e identidade social instantânea, é justamente a fé mais fácil de capturar. Ela não percebe as engrenagens que se movem por trás dos rituais. Ela não identifica estratégias políticas escondidas na liturgia. Ela não vê estruturas de poder mascaradas de espiritualidade. Ela não nota como a religiosidade performada funciona como um código de pertencimento e também como um mecanismo de controle afetivo. E assim, enquanto o debate filosófico se enfraquece, a máquina política se fortalece. Enquanto as pessoas discutem pouco sobre Deus, outros discutem e decidem como Deus será usado na disputa pelo poder. Enquanto a fé vira prática individual, ela também vira massa coletiva. E o mais trágico é que não se trata de má fé das pessoas, mas do formato da fé contemporânea, rápida demais para refletir,
e tudo isso que eu coloquei. Por isso, talvez a questão final não seja Deus existe, nem quem está com a razão. A questão é outra. Quem está usando a fé enquanto você a vive como consolo e não como consciência? É aqui que Darwin, Marx e Freud voltam a ser úteis. Não para destruir a crença, mas para devolver às pessoas a capacidade de enxergar o que está sendo feito com ela. Claro, se isso tudo dificulta a sua aderência na fé, é um obstáculo para a crença, tudo bem, temos a escolha em não acreditar em Deus. É uma realidade. Porque a fé pode libertar, mas quando vivida sem reflexão, pode aprisionar também. Entre o ser e o mundo, talvez a tarefa não seja abandonar a fé, apesar que você pode assim fazê-lo, mas aprender a vê-la com olhos menos ingênuos e menos manipuláveis. Vou deixar mais uma pergunta final aqui. Nossas famílias estão seguras nas mãos dessas instituições ou apenas sob a guarda de um dogma moldado conforme o poder, conforme os interesses do momento? Afinal, não é só sobre nós. Pense sobre isso. Entre o ser e o mundo sempre haverá espaço para pensar, questionar e se transformar. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo, pessoal!